Boa noite. Vamos iniciar a nossa atividade de preces e irradiações em breves instantes. É uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Aqui estamos na quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos, recepcionados e abençoados pelos benfeitores amigos. Vamos nos preparando. Aqueles que desejarem magnetizar a água, por gentileza, separem-na e deixem-na exposta. Este é o momento em que nós realizamos duas atividades. Uma, recebermos as bênçãos, sermos agraciados nas nossas necessidades espirituais. Outra é a doação. E aqui, nesse aspecto da doação, é que temos o nosso objetivo maior: oferecer a quem não tem um pouco que já temos. A música que estamos assistindo é de Mozart, para meditação. Sejam bem-vindos. Já estamos nos aproximando das 20 horas. Acomodemo-nos, asserenemos os nossos pensamentos, pacifiquemos o nosso coração e, sobretudo, preparemo-nos para sermos colaboradores do Cristo. Vamos iniciar fazendo a nossa prece. Prece essa que inauguramos a nossa atividade, rogando assim as bênçãos de Jesus, a assistência dos benfeitores, a participação de nosso Espírito Protetor ou o Anjo de Guarda. Aqui estamos, Mestre, nos apresentando como integrantes do campo físico para integrarmos essa equipe que se dá nos dois planos da vida, o espiritual e o físico. Estamos unindo os nossos esforços, as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos para ofertarmos aos nossos irmãos em necessidade. Tanto quanto iremos nos beneficiar das doações que aqui realizamos, porque a fazemos com o caráter de desprendimento, de solidariedade, de abnegação e de total devotamento ao nosso próximo. Com a tua permissão e com a assistência desses amigos espirituais que disponibilizastes para nos acompanhar onde quer que estejamos nesse instante, damos início à nossa atividade de preces e irradiações. Assim seja. Vamos ler do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título "Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita", a instrução dos Espíritos, no item 9, que tem esse subtítulo: a caridade moral
e a caridade material. Diz então esse Espírito: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos sereis felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Vou pular alguns parágrafos para continuar. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior. Onde vos achais, por agora, encarnados. Se refere a nós, os encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento. Não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Segue ainda o nosso irmão. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Caridade moral, que para muitos de nós parece ser mais fácil. Mas como a irmã Rosália disse, é a mais difícil. Por que será? Porque ainda somos criaturas portadoras de imperfeições. Somos portadoras de atitudes viciadas e viciosas. Somos ainda a criatura que não desenvolveu nem o amor por si, muito menos o amor ao próximo. Fazer a caridade moral exige de nós um esforço para que superemos as nossas imperfeições, domar as nossas inclinações más. Não é fácil. Principalmente, como ela diz, alguém que desdenha, alguém que menospreze, alguém que não atribui a nós o valor que nós nos atribuímos. Para poder compreender essa criatura,
Nós, invariavelmente, somos juízes complacentes com relação a nós mesmos e implacáveis, muito implacáveis com relação ao nosso próximo. Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam não é fácil. Exige abnegação, devotamento, renúncia, paciência, tolerância, humildade, uma série de virtudes que ainda não as temos em grau suficiente para realizarmos a nossa caridade moral. Mas eis que a doutrina espírita nos ajuda a resolver essas questões, nos encaminhando para as conquistas morais elevadas. Este momento, por exemplo, de preces de irradiação, tem por esse objetivo também fazer com que nós, que aqui estamos presentes, saibamos vencer as nossas próprias misérias morais e nos apresentar perante Jesus, dispostos a prestar o socorro ao nosso irmão em necessidade. Portanto, venho convidá-los para acompanhar-me nesta prece, nesta irradiação. A unir, querido Mestre, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com estes sentimentos e pensamentos de nossos irmãos benfeitores, que nos acompanham, que nos dão a sustentação espiritual. Queremos te dizer que sem o concurso desses amigos espirituais maiores, nós pouco ou quase nada poderíamos fazer. Mas aqui, integrando essa equipe de espíritos nobres, embora nós com as nossas debilidades, eles, por misericórdia divina e por nos amar, nos recebem caridosamente e fraternalmente, nos dizendo com todas as letras: todo auxílio é meritório, todo gesto de amor é recebido por Deus como uma dádiva ao Criador em momento de gratidão. Por isto, Mestre, lembramos que nós, embora portando alguma enfermidade qualquer que não nos incapacite de orar, muito menos de nos locomover, aqui estamos na Tua presença para pedir pelos nossos irmãos que não podem orar, que não têm essas condições, porque estão assoberbados por dores, visitados por sofrimentos e, sobretudo, superados e suplantados por aflições. Seus pensamentos não conseguem se equilibrar. Para entabular uma prece onde possa fazer com que os sentimentos dos corações ganhem as alturas, mobilizados por sentimentos nobres. Por isso pedimos por eles. Somos as vozes destes nossos irmãos e te suplicamos, Mestre, atenda-os. Segundo a vontade de Deus, minimize as suas dores, seus sofrimentos, e se estiver dentro da providência divina, que eles possam recuperar a saúde do corpo físico, mas que também, como mesmo Tu ensinou no passado, para ao recuperarmos a saúde, pudéssemos voltar à sociedade humana, não fazendo aquilo que fazíamos antes, para não nos comprometermos ainda mais. Que sirva aos nossos irmãos que se encontram enfermos a oportunidade da meditação, da reflexão, dos propósitos de mudança, tanto quanto pedimos pelos familiares deles, pelos profissionais de saúde que os atendem.
são abnegados irmãos que se dedicam a minorar as dores e os incômodos portadores de enfermidades. Lembramos, mestre, que inúmeros irmãos nossos estão renascendo no nosso meio. Alguns são habituais aqui da Terra, por várias reencarnações. Outros, alguns deles, estão vindo pela primeira vez ao planeta para trazer a sua contribuição, seja ela qual for, mas sabemos que cada um deles traz-nos uma contribuição. Eles vêm do plano espiritual, onde ali puderam se preparar para esta encarnação ou reencarnação. Vêm fazer os seus exercícios junto conosco, que saibamos recepcioná-los, dar-lhes boas orientações e que possamos, além disto, mestre, nos apresentar a esses irmãos com alguma qualidade moral, dando exemplos, bons exemplos, exemplos dignificadores, para que eles também possam conosco formar esse mundo de provas e regeneração, tão aguardado por nós, tão sonhado, mas tão pouco trabalhado ainda em nós. Queremos também te pedir pelas famílias que recebem-nos, a fim de que elas possam, nessa célula da sociedade, oferecer as melhores oportunidades de experiências e crescimento espiritual. Assim como estes chegam, outros tantos estão de retorno ao lar espiritual, pelas desencarnações, porque seus corpos já não respondem mais às suas expectativas. E, portanto, ao empreender o caminho de retorno ao grande lar, possam eles levar as boas vibrações, que eles possam se lembrar dos momentos felizes que tivemos juntos, dos momentos agradáveis, dos momentos de experiências que nos facultou algum crescimento. Levar também o nosso pedido de perdão pelos senões que tenhamos provocado, dizendo a eles de antemão que também os perdoamos. Sem sombra de dúvidas, precisamos aprender a nos despedir sem que deixemos mágoas ou as levemos. Precisamos aprender a despedir sem saudades da presença física, mas a lembrança do Espírito que conviveu conosco e nos trouxe oportunidades de desenvolver o amor. Sejamos gratos a esses irmãos, porque a nossa gratidão será um cartão de visita para que eles se apresentem no lar espiritual, junto aos seus amores que lá ficaram expectantes, para que lá eles se apresentem vitoriosos. Não sobre o mundo, ou as pessoas, ou os objetos, mas vitoriosos sobre si mesmos. Vitória também queremos, mestre,
para os nossos irmãos que se encontram aprisionados pelas drogas. Se deixar escravizar foi um passo em falso, uma armadilha em que não souberam evitar. Te rogamos assistência a eles, às suas famílias, porque todos choram, todos sofrem, todos experimentam angústias, mas o nosso irmão, que está sob o império dessas drogas, sofre mais ainda. Precisamos amá-los, porque somente os olhos do amor irá dissipar e diluir essas vibrações tóxicas que aniquila não só os corpos perecíveis, mas também afeta o espírito imortal, maculando-o indelevelmente. Precisamos orar por eles. Precisamos orar pelos nossos irmãos que comercializam as drogas, que industrializam, que transportam, que produzem, porque eles também são carentes das nossas vibrações melhores. Somente com o concurso da caridade e do amor é que eles poderão mudar a sua forma de ver a vida e de vivê-la. Somente as nossas preces poderá ensejar um dia que moralizem-se para poder fazer aos outros o que gostaria que lhes fosse feito. Quero também te pedir, Mestre, pelos nossos irmãos que cometeram suicídio. Eles sofrem tanto. Estão em desespero. Suas mentes estão desalinhadas, suas vibrações estão tumultuadas, seus pensamentos em desalinho, já não sabem o que é certo e o que é errado. Se a atitude que tomaram e executaram trouxe-lhes algum resultado, ou aquele que eles esperavam. Porque sabemos que esse resultado esperado não foi alcançado. Porque ninguém sai de uma situação aflitiva afligindo-se mais ainda. Perdoe-os, Mestre. E aqui estamos depositando as nossas orações em favor deles, porque sabemos que eles não conseguem entabular uma prece ainda. Oramos pelos nossos irmãos que estão na ideação suicida ou na tentativa nesse instante. Socorra-os. Eles estão prestes a cometer um desatino. Estão prestes a jogarem-se nesse precipício do suicídio. Precipício esse, caracterizados por sombras violentas. Tenhas misericórdia e compaixão, querido Mestre. Misericórdia e compaixão também para com os nossos irmãos que cometeram abortos delituosos, que se comprometem com a lei de Deus, mas com a sua própria consciência. Um dia despertarão e nesse dia lá estará a nossa prece como advogado de defesa deles, como lenimento, como analgésico para suas mentes atormentadas e aflitivas. Perdoe-os.
eles não estavam sabendo o que faziam. Pelos nossos irmãos abortados, pedimos a assistência desses benfeitores amigos, para que possa acalmar os seus corações, tranquilizá-los, harmonizá-los em seus sentimentos, para que eles não guardem rancor, desenvolvam ódio ou raiva, mas que possam aproveitar as nossas orações e rogar uma nova oportunidade para reencarnarem. Mas, sobretudo, que perdoem, verdadeiramente perdoem, porque o perdão é libertador. Amigo Jesus, pedimos pelos nossos dirigentes, pelos nossos governantes, pelos administradores. Eles estão imbuídos de altas responsabilidades, que nem sempre sabem delas se desfazerem e executarem-nas consoante as leis, tanto do homem quanto as de Deus. Oramos pelos nossos irmãos que se equivocaram nas administrações. Pelos que vilipendiaram seus cargos, menosprezaram os seus irmãos, tiraram-lhes a esperança. Perdoe-os, Mestre. Perdão também te pedimos para os nossos irmãos que cometeram crimes, capitulados em nossas leis humanas, mas também capituladas nas leis de Deus. Seus equívocos já começam a lhes cobrar altas somas de vibrações, de energias, porque sabem que precisam se reajustar. Oramos pelas vítimas que experimentaram e experimentam as suas dores específicas, mas sobretudo aqui oramos para que eles não revidem com ódio, com dissensões, com desejos de vingança. Quero te pedir também, Mestre, pelas criaturas que se encontram famintas, a fome do corpo, mas também a fome de justiça, pelos que estão envolvidos nas guerras, pelos que padecem a escravidão, pelo próprio homem. Assim, amigo Jesus, permita que o benfeitor que está conosco nesse instante possa nos acompanhar, visitando os cômodos de nosso lar, realizando a sua asepsia, harmonizando o ambiente, atendendo aos irmãos que estão presentes tanto no campo físico quanto no campo espiritual.
E assim, o nosso lar harmônico, uma brisa perfumada invade o ambiente para caracterizar a visita deste Espírito bondoso. Quero te pedir, querido Mestre, para também atender os nossos irmãos a quem estamos endereçando os nossos pensamentos agora. Ou aqueles outros que estão anotados em nossos apontamentos, encarnados ou desencarnados, padecendo enfermidades do corpo físico ou do espírito. Rogo-te a assistência a esses irmãos. Tanto quanto viemos te pedir, pelos que perambulam pelas ruas, alguns fora da realidade, porque têm as suas mentes em desalinho, não sabem quem são, de onde vêm, para onde vão, perambulam simplesmente. Nas esquinas, os nossos irmãos sem teto, quanta miséria ainda, Mestre. Porque não aprendemos a amar, a realizarmos a caridade moral. Ainda não aprendemos a servir. Antes desejamos ser servidos. Portanto, estenda as tuas bênçãos sobre toda a humanidade, que vive uma quadra específica, onde a iniquidade, a perversidade e a baixa qualidade moral de todos nós está formando uma psicosfera densa, de difícil dissipação, porque a realimentamos pelos nossos pensamentos de ódio, desejo de vingança, de amor à mentira e de escarnecimento à verdade. Venha nos socorrer, Mestre, a fim de que não nos sossobremos neste mar de lama que nós mesmos estamos criando. Socorra-nos, estenda os teus braços, a fim de que nós também possamos estender os nossos e alcançar o socorro que tu nos dá. Te agradeço infinitamente, Mestre, e agradeço a Deus por ter nos conduzido até esse instante no exercício no campo físico, para que pudéssemos nos reunir virtualmente nesta modesta atividade para orarmos uns pelos outros. Isso só nos enriquece e nos alegra, e é momento de júbilo e de felicidade. Portanto, assim reconhecido, dizemos que assim seja. Muito obrigado pela participação de todos, pelo carinho com que nos receberam o convite,
pela disponibilidade de dividir esse pequeno espaço de tempo com nós. Rogo mais uma vez as bênçãos de Jesus para cada um. E amanhã, às 9 horas em ponto, voltaremos em mais um momento diário de oração. E às 16 horas, a palestra doutrinária. E às 19 horas, as reflexões sobre o campo mental. São essas as próximas atividades. Preparemos-nos e que tenhamos uma excelente noite de repouso, com sonhos altamente elevados. Boa noite, fiquemos todos com Deus.